Os hinos cantados aqui foram maravilhosos, não foram? Glória a Deus. O Cordeiro que morreu do nosso lugar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Enquanto a gente vai abrindo a palavra do Senhor, 2 Tessalonicenses 2, vou de NVI. Hoje. 2 Tessalonicenses 2, a gente vai dar continuidade à exposição, à carta, a segunda de Paulo aos Tessalonicenses. Amém? Quantos irmãos vão abrindo aí? A gente estava conversando essas semanas aí lá em casa, ensinando qual que é a Páscoa para nós. Os irmãos sabem o que é a Páscoa para nós? O que é a Páscoa para o judeu? E o que é para nós que é igual a Páscoa para o judeu? Os irmãos sabem? Quem acha que a Páscoa é a ressurreição? Levanta a mão aí. Não é. Hã? De fato, o dia da Páscoa foi o domingo da Páscoa foi o dia que Jesus ressuscitou. Mas quando a gente vai lá em Êxodo 12, o que é a Páscoa para o judeu? O judeu, Deus livra o judeu da escravidão no Egito, não é isso? E depois da 10ª praga, ele institui a Páscoa. Então o que é a Páscoa? É uma instituição de Deus, uma festa que o judeu tinha que comemorar todo ano, para lembrar ele que ele foi liberto do Egito. Foi uma instituição de Deus como um memorial para ele se lembrar que ele foi livre do Egito. O que é isso para nós? O judeu faz uma vez ao ano, a gente aqui faz uma vez ao mês. O que é? A Santa Ceia, que é um memorial que nós temos, né? Da mesma forma que a Páscoa foi instituída por Deus para relembrar o judeu de que ele foi livre. O nosso Senhor Jesus instituiu a Santa Ceia para nós nos lembrarmos que Ele deu o seu corpo e o seu sangue em nosso favor. Amém? Mas, de fato, a ressurreição aconteceu no dia da Páscoa e hoje é dia de comemorar isso. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, existe um dito popular, que alguns versículos até próximos falam um pouco disso, mas que eu queria que a gente refletisse nele. Você já viu alguém falando assim, o futuro a Deus pertence? Quem já ouviu? Quando uma pessoa que não crê em Deus está falando assim, o futuro a Deus pertence, o que essa pessoa está falando? Eu não sei o que vai acontecer. Ele define. Mas nós, na hora que falamos assim, o futuro a Deus pertence, o que a gente está falando? Nós não temos essa falta de esperança, essa questão que não é clara acerca do futuro. Pelo contrário, nós temos a viva esperança de que o nosso Salvador vai retornar. Amém? O futuro para nós não é algo obscuro, algo que a gente não sabe. O futuro, além da gente saber, porque o Espírito Santo nos revela através da palavra dele, e a gente vai ler sobre isso aqui hoje, o futuro é desejado por nós. Amém? Maranata, não é esse um dos nossos gritos? Amém. Então, hoje nós vamos falar um pouco disso. Vamos falar hoje sobre algumas coisas que vão acontecer no futuro. Quem aqui já ouviu falar do anticristo? Nós vamos ler sobre o anticristo hoje. Quem acha que o anticristo já veio? Quem acha que ele está aqui hoje? Que ele vai vir? A gente vai falar um pouco disso. Amém? Quem já ouviu falar sobre apostasia? Hoje a gente vai definir aqui a apostasia. Vamos ver se está acontecendo no nosso meio. E vamos estudar acerca das coisas que vão acontecer no fim. Amém, irmãos? O fato é que, desde que Jesus subiu aos céus, a igreja anseia pelo retorno dele. Sim ou não? Amém? O irmão aí anseia pelo retorno de Jesus? Amém? Irmãos, um pouco desse contexto, na hora que o Nathan estava cantando Porque Ele Vive, é uma música maravilhosa, amém?
porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O contexto dessa igreja, que a gente vai ver aqui, é o seguinte: eles estão passando por uma perseguição muito pesada. E a gente vai ver que na segunda carta aos Tessalonicenses, essa perseguição fica mais pesada ainda. Tá? E ter a esperança de que ele vai voltar, de que ele ressuscitou, os capacita a viver no meio dessa perseguição. Não é? E aí, na hora que estava cantando essa música, Porque Ele Vive, no português ela é assim, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa música é uma tradução do inglês. No inglês, sabe como é que ela é? Porque Ele vive, eu posso encarar o amanhã. Porque Ele vive, no meio das dificuldades, eu posso batalhar. Amém? Eu acho que essa canção deve ter sido composta, eu estou brincando, tá, irmãos? Mas deve ter sido composta por um irmão lá na igreja de Tessalônica. Porque a verdade sobre a era vindoura do Senhor é que dá esperança para lutar as dificuldades. Amém? Então, que Deus grave nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, essa viva esperança do retorno do nosso Salvador. Amém, irmãos? O contexto dessa igreja eu falei um pouquinho, não vou passar desde a primeira carta, mas a gente está aqui na igreja, na nossa igreja, estudando 1ª e agora 2ª Tessalonicenses. Hoje a gente vai ler o capítulo 2, tá? Da 2ª carta aos Tessalonicenses. Basicamente, por que Paulo escreve uma 2ª carta? E parece que essa 2ª carta ela foi escrita pouquinho tempo depois que a 1ª carta foi entregue. Mas parece que aqueles problemas que Paulo trata na 1ª carta, parece que eles até pioraram. E aí vem com essa 2ª carta. E aí a gente vai ver alguns pontos aqui. Basicamente são 3 problemas. A perseguição fica mais pesada, e o pastor Robson trouxe semana passada sobre 2 Tessalonicenses 1. Aquele entendimento falho de como seria a vinda do Senhor, lembram que a gente falou de que ele vai vir como ladrão, não é isso? Aquele entendimento falho, agora está tendo outros entendimentos falhos, ao ponto de ter gente no meio da igreja falando, olha, Jesus já voltou. E aí, se Jesus já voltou, como que eu vou encarar o amanhã? Não tem mais esperança. Não é isso? Então, esse entendimento falho, Paulo vai mostrar aqui alguns detalhes, e no capítulo 3, que vai ser semana que vem, vai falar sobre as pessoas que não estavam querendo trabalhar. Semana que vem é semana que vem mesmo, né? Vai trazer esse capítulo 3. Amém? Antes da gente ler, só um ponto aqui de detalhe, irmãos. Esse texto, esse 2º capítulo da 2ª carta aos Tessalonicenses, é um capítulo que traz diversos detalhes de alguns assuntos, assim, muito detalhados acerca das últimas coisas. Então, aqui a gente vai falar de anticristo, e aqui a gente vai falar de apostasia. O que eu vou trazer vai ser uma exposição mais focada naquilo que eu creio. Então, assim, se tiver algum irmão assim, que crê mais de um jeito ou de outro, a gente não tem tempo aqui para fazer toda aquela explanação de pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Quem já ouviu falar disso? De dispensacionalista, amilenista. A gente não vai trabalhar isso tudo, porque eu acho que no tempo que a gente tem, traria mais confusão do que edificação. Tá? Mas vamos trazer de uma forma geral aquilo que fique claro e que traga esperança aos nossos corações. Amém, irmãos? Então vamos ler o texto? Vamos ler. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo.
A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará o uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade e que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Amém? Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra, Deus, ela encontre lugar nos nossos corações, que nossos corações nessa noite sejam terras férteis mesmo, Pai. No nome de Jesus, e que Teu Santo Espírito nos ajude a discernir, Deus, porque as coisas do Senhor se discernem espiritualmente, Pai. Então, que no nome de Jesus não seja poder de argumentação, frases, nada, Deus, mas seja o Teu Espírito Santo trabalhando nas nossas mentes, nos nossos corações, trazendo a edificação do Senhor para nós, trazendo conversão, trazendo arrependimento, trazendo pessoas cada vez mais rendidas ao nosso Senhor Jesus, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos lá. No verso 1, começa assim, né? Irmãos, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. O que está acontecendo aqui? Paulo vira para aquela igreja. Está tendo algum barulho aqui? Não. Não, ok. Paulo fala com aquela igreja que para eles não se alarmar tão facilmente com qualquer coisinha que eles começam a aprender. Olha só. O que dois possíveis problemas que está tendo aqui. Lembram que lá na primeira carta Paulo fala o seguinte, ó, ele vai vir como ladrão? Ele pode chegar a qualquer momento? E aí Paulo enfatiza muito essa iminência do retorno do Senhor. Amém? E aí, um possível problema é que essa igreja começou a pensar assim, Jesus vai voltar a qualquer hora? E eles começaram a largar todo o restante da vida deles em prol de Jesus. Então não trabalhava mais, então não cuidava mais das coisas deste mundo. Esse é um possível problema. E um segundo problema é que um ensino dentro da igreja começa a surgir falando que Jesus já tinha voltado. E se Jesus voltou, acabou. Eu fiquei. Então não há mais força para lutar no meio das perseguições. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam esses dois possíveis problemas? Então, olha só. O mais interessante é como que Paulo exorta eles. Paulo exorta eles da seguinte forma: que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. O que parecia? Alguém, ou algumas pessoas, estavam falando que Jesus já poderia ter voltado, e eles usam de uma arma aqui muito interessante, que é para dar força no argumento, coloca o nome de alguém. Os irmãos já viram livros apócrifos? Já ouviu falar? Quem já ouviu falar do Evangelho de Pedro? Quem já ficou com aquela dúvida assim, por que o Evangelho de Pedro não está na Bíblia? Você sabe por que o Evangelho de Pedro não está na Bíblia? Porque a igreja do primeiro século tinha convicção que aquilo não era o Evangelho de Pedro. Quem definiu o que ia estar na Bíblia foi o quê? Centenas de igrejas espalhadas pelo Império Romano e cercando, cada Bíblia sendo cercada em cada lugar. Quem formou o cânon bíblico, os livros que estão na Bíblia, não foi alguém que sentou lá e definiu, não. Foi a própria igreja falando assim,
Isso aí está errado, isso aí é fake news. Entenderam? Eu até tive um exemplo um dia desse, estava lá no serviço, compartilhei isso lá no PG. O que aconteceu? O que aconteceu? A gente estava lá no serviço e a gente faz um café mensal com toda a empresa junto. Aí começaram a conversar sobre Bíblia, e eu fiquei quietinho no meu canto lá. Aí, em um determinado momento, surgiu um assunto. Não, mas é porque a Bíblia, ela foi escolhida o que está lá. Então, aquilo que agradava, uns colocaram. Aquilo que não agradava, outros colocaram. Existe evangelho de Pedro, de Bartolomeu, evangelho da infância de Jesus. Por que isso não está na Bíblia? Aí eu chamei essa pessoa lá no meio de todo mundo. Ele levantou no meio de todo mundo, tinha que rebater no meio de todo mundo, né? Virei para ele e falei assim, ó. No nosso time lá, tem um engenheiro que ele muito reconhecido no mercado, um cara que conhece muito. O nome dele é Daniel. Aí eu virei para esse colega lá e falei assim, ó, Daniel falou isso, isso e isso. Falei uma coisa absurda, tipo assim, com uma bomba pequena, a gente trabalha com bombeamento, né? Com uma bomba pequena você consegue recalcar uma vazão muito grande. Falei um absurdo da engenharia. E aí ele não retrucou. Por quê? Porque o nome desse Daniel traz autoridade. Então, como que o pessoal fazia no início? Nos primeiros séculos? O evangelho de Pedro. Pedro não tem nada com isso, mas dá o nome de Pedro, que aí fica forte. Quem já viu isso? Amém? Então, não caia nessa falácia de que, não, a Bíblia foi escolhida para que satisfazesse a vontade de alguns. Estude um pouquinho da história de como a Bíblia foi formada, que você vai ver o quão magnífico, quão maravilhoso e quão sobrenatural foi. Amém? E isso estava acontecendo ali. Olha o que Paulo fala. Não se engane, não. Seja por profecia, ou seja, alguém chegando com uma revelação especial. Olha, Paulo ensinou desse jeito, mas eu recebi uma revelação especial que não é necessariamente desse jeito, mas é desse jeito. Não se engane com isso. Ele fala, não se engane, quer por palavra. O quer por palavra seria a notícia de que algum apóstolo falou em algum lugar que era assim. Ou então, quer por carta supostamente vinda de nós, que seria uma falsa carta, uma fake news. Fake news não é coisa do nosso tempo, está lá desde o primeiro século. Tá bom? Amém? Irmãos, vou até contar um pecado meu, eu espalhei uma fake news esses dias, umas semanas atrás aí. Eu virei e falei assim, não, tal igreja não faz mais parte de uma determinada organização. Eu tinha ouvido isso mais de uma pessoa. Aí eu falei isso com uma pessoa, essa pessoa saiu de perto assim, um irmão em Cristo, pegou, checou, virou para mim e falou assim, o que você está falando é fake news. Eu falei assim, que bênção, que ótimo. Bom para eu aprender, é ou não é? Porque a gente fala aquilo que a gente ouve, né? E tudo que a gente ouve tem que passar por um filtro. O testemunho de Paulo com os bereanos, para mim, é maravilhoso. Paulo está pregando e tem uma turminha no fundo lá, checando se o que Paulo estava falando estava certo. É como se fosse a turminha do fundo, eu estou pregando aqui, a turma está lá. Verificando se aquilo que está sendo falado está certo. Então, aqueles que estavam, entre aspas, ali, duvidando de Paulo, checando se o que Paulo estava falando estava certo, foram louvados pelo apóstolo Paulo. Assim, gente, seja desse jeito. E a gente deve ser assim. Amém, irmãos? Então, todo o ensino que chegar, e vai acontecer novidades. Hoje, por exemplo, a nossa cultura, a nossa sociedade é diferente da igreja primitiva. Então, existem coisas que são diferentes. Por exemplo, eu te garanto que lá na igreja primitiva não tinha teclado. Eu preciso provar isso? Não. Energia elétrica, tranquilo, né? Então, não tinha teclado. Então, em algum momento, alguém teve que avaliar se pode ter teclado ou não. E sempre que esse surgir, qual que tem que ser o nosso crivo? A palavra de Deus, amém? Amém, irmãos? Amém. A gente vai ver outros nomes que Paulo dá aqui para a palavra de Deus. Tradições, amém?
Vamos continuando aí. No verso 3b fala assim: antes daquele dia, então antes do dia do Senhor, lembra que tinha gente falando que Jesus já tinha voltado? Ele fala assim, ó, negativo. Lembra do que eu ensinei, que Jesus vai voltar. Só que antes desse dia, virá duas coisas, nessa ordem. Primeiro, a apostasia, e segundo, o homem do pecado. Primeiro, apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a definição literal é rebelião. É você estar em algum local e se rebelar contra aquilo. Isso seria a tradução literal. Mas no contexto de últimos dias, no contexto do que acontece com a igreja nos últimos tempos que vem antes do retorno de Jesus, a apostasia está linkado com o esfriamento da fé, deixar a fé de lado. Amém? Então, a gente aprende isso, aprende certo. Apostasia, quando você fala assim, aquela pessoa apostatou da fé, é que ela estava na fé e ela deixou a fé. Amém? Então, um sinal que vai acontecer antes de Jesus retornar é a apostasia. E a apostasia, a gente precisa entrar um pouco mais no detalhe para a gente conseguir avaliar se hoje nós estamos vivendo um momento assim ou não. Ou, mais do que isso, se vier um momento assim, a gente entender claramente que isso aí é um prelúdio da vinda do Senhor. Amém? Então, o que a apostasia está ligado? O deixar a fé não é apenas fisicamente eu ia na igreja semanalmente e agora eu deixei de ir. Não é somente isso. Mas eu cria na fé verdadeira, eu professava essa fé verdadeira e eu deixei de professar. Amém? Então, veja se os irmãos concordam comigo. É possível uma igreja cheia, pregando uma fé não verdadeira, a gente afirmar que essa é uma igreja que apostatou da fé. Sim ou não? Então, não necessariamente apostasia é templo vazio. Apostasia pode ser pregação vazia do Evangelho. Amém, irmãos? Estou falando isso por quê? Porque na hora que a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê uma apostasia cada dia maior. Sim ou não? O Evangelho deixando as igrejas. Irmãos, quem gosta de história, já estudou aí a história da Reforma Protestante, e viu o que Deus fez na Europa, é uma coisa maravilhosa, uma coisa sobrenatural. Amém? E hoje a gente define a Europa como um continente pós-cristão, um continente que apostatou. Eu acho que foi o meu irmão que falou, não sei se foi ele, se não foi, nem atribui a outra pessoa aí. Mas, na Europa, foi o berço da reforma protestante, do protestantismo, não é isso? Hoje, tem gente lá que fala que é protestante, que ele não acredita na igreja, ele protesta contra a igreja. Então, protestante não é necessariamente aquele que decidiu da igreja católica da época e pegou só a escritura como regra de fé e prática. Hoje é só assim, não, eu protesto contra isso. Não sei se foi ele, não, uns 10 anos atrás isso. Mas, de fato, a gente tem no Brasil, na Europa, ao redor do mundo, um esfriamento da fé. Os irmãos concordam? E Paulo está falando que isso é um prelúdio da vinda do Senhor. Então, é um sinal que ele está próximo, que ele vai chegar. Amém, irmãos? Gostaria só de abrir um parênteses, que não necessariamente, a gente vai ver alguns pontos nesse texto, é uma pessoa que foi salva e vai perder a salvação. Não é isso apostasia. Mas é alguém que estava ali professando no caminho de crer, mas ele deixa de lado esse caminho. Amém? Pode ter uma linha tênue entre os dois aí, mas a gente vai ver aqui nesse texto a segurança para aqueles que foram salvos e que se renderam completamente ao Senhor. Glória a Deus? Glória a Deus? Amém. Amém, irmãos. E depois da apostasia, o que vai acontecer? Qual que é o próximo prelúdio e provavelmente o último prelúdio antes da vinda do Senhor? O homem da iniquidade, o homem do pecado. Vai vir o homem do pecado. Eu vou tomar o nome aqui ao invés de o homem do pecado, o anticristo.
Por que o anticristo? Porque esse homem do pecado, em Daniel, ele tem um nome de rei abominável, rei imponente e orgulhoso. Em Marcos, ele tem nome de o abominável da desolação. Em Apocalipse 13, ele é aquela primeira besta que emerge do mar. Tá? É tudo o mesmo. E ele é denominado, em 1 João, em Apocalipse, como o anticristo. E vou usar esse termo daqui para frente. Não há dúvida no meio teológico com relação a esse link, que o homem da iniquidade, o homem do pecado, é de fato o anticristo. Amém? Os irmãos entenderam? Então, se eu lesse aqui, será revelado o anticristo, seria equivalente. Amém? Por que eu vou usar o anticristo? Para a gente entender quem que é esse homem. Tá? Os irmãos já ouviram falar que o anticristo já veio? O ponto é, a palavra de Deus fala, tanto nesse texto que a gente vai ler daqui a pouco, nos próximos versículos, como 1 João, que na verdade, o espírito do anticristo, o reino do anticristo já está no nosso meio, já estava desde a época dos apóstolos. Mas antes de Jesus vir, terá um homem, e esse homem virá, segundo o poder de Satanás, e reinará sobre todos aqueles que não receberam o evangelho. A gente vai ver isso aqui. Então, de fato, muitos anticristos já vieram. Os irmãos conseguem dar algum nome para algum anticristo aí da história? Quem já ouviu falar que, esse cara é um anticristo? Me dá um nome aí, Rafael. O Papa. Vocês sabiam que na Reforma Protestante, na época da Reforma Protestante, os reformadores tinham a plena convicção de que o Papa era o homem da iniquidade? Sabia? Eles estavam certos? Sim e não. Sim e não. Por que sim e por que não? Não porque ele não era o anticristo que vem antes de Jesus, mas ele era um anticristo. A gente vai ver nesse texto isso, em 1 João fala isso. Que o espírito do anticristo já está aí, muitos já vieram, mas um dia virá aquele, que vai ser que virá antes do Senhor. Amém? Então, na história, muitos são anticristo. Hitler, Bin Laden, toda vez que troca o presidente dos Estados Unidos, dependendo da igreja, da fé da pessoa, ela acha que é o anticristo, o novo presidente dos Estados Unidos, é ou não é? Então a gente vai entender um pouquinho disso aqui hoje. Amém? Os irmãos entenderam que antes do Senhor vir, vai vir um homem segundo o poder de Satanás? Amém. Então, 3 verdades rápidas. Primeira coisa, cronologia. Ele vem antes de Jesus. Antes de Jesus vir, vai vir esse homem. Amém? Segunda coisa, ele é o filho da perdição. Ele é uma paródia de Jesus. Anticristo, esse anti tem dois significados reais. Um anti, primeiro, de como se fosse alguém que é contrário, aquele que luta contra Cristo, que é inimigo de Cristo, mas também anti, é como se fosse no lugar de Cristo. É aquele que vai vir com um ministério tal de se mostrar e tentar até pegar o lugar de Deus. Os irmãos viram no texto. Tá? Então, o anticristo é não apenas contra Cristo, mas no lugar de Cristo. Amém? Então, vamos entender isso. O fato é que ele vai vir segundo o poder de Satanás. E uma notícia para nós, como igreja, que estamos aguardando o Senhor. As coisas vão piorar. Não podemos e não devemos colocar nossa esperança de que esse mundo terá uma melhora e Jesus voltará. Não é isso. As coisas vão piorar. E a gente tem visto as coisas indo de mal a pior. A gente vive numa sociedade hoje que nunca antes foi assim. As pessoas, olha só, até Darwin, A Origem das Espécies, alguém já ouviu falar nesse livro? Foi um livro que Darwin escreveu para mostrar que dá para existir um mundo sem Deus. Pessoalmente, eu creio que ele falhou muito. Ele tem dezenas e dezenas de suposições falsas no livro, e ele falhou. Mas o mundo que é caído, o pastor Gleich falou aqui, ele pega algumas coisas e fortifica. Então, colocar Darwin, igual o Nietzsche falou que Darwin matou Deus, não foi isso? Isso é fake news. Isso, cientificamente, é muito fraco esse argumento, porque as suposições que tem lá no livro são fracas.
Mas o que eu estou querendo dizer? Até aquele ano ali, século 17, 18, não lembro bem, o mundo inteiro não admitia a possibilidade de não haver Deus. Tá? Até o século passado, tinha a possibilidade de não haver Deus, mas era remota. Agora, o que a gente vê, o que está acontecendo nas últimas décadas, nos últimos anos, a gente vê um aceleramento do sistema se voltando contra Deus. O pastor Glag falou, a igreja cristã é altamente perseguida. E aí você vai, beleza. A minha esposa trabalha com algumas coisas da prefeitura. Quando tem uma religião que não é cristã, é expressão cultural. Isso, prefeitura. Quando a coisa é cristã, aí não é expressão cultural, não. Aí é opressão. Ao ponto, tem gente que trabalha em escolas aí, escolas públicas, você não pode falar de Deus nas salas de aula. Quem já viu esse testemunho aí? Então, o mundo está cada vez mais contrário a Deus. Amém? Então, a coisa está piorando, irmãos. E vai piorar mais. Mas vamos ver o que acontece com esse anticristo. No verso 4 fala assim, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Então, esse anticristo, ele vai se colocar contra aquilo que é Deus. Amém? Então, os irmãos estão vendo como é que o nosso sistema está cada vez mais assim? Irmãos, falar de Deus na sala de aula é opressão. E um bloco de carnaval colocar Jesus homossexual é expressão cultural. Os irmãos estão vendo como que o nosso sistema está caído? A ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, o anticristo vem para isso, para ser contrário a Deus, para tentar estar no lugar de Deus. Mas olha o que Paulo fala com o povo, que eu achei muito interessante. No verso 5 ele fala assim, não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Olha o que Paulo está falando, irmãos. O que ele vai falar aqui não é novidade para esse povo. Paulo já ensinou como é que seria o final de todas as coisas. Mas aconteceu que no meio termo chegou gente ensinando coisas diferentes. E o que Paulo fala? A gente vai ver daqui a pouco. Pega essas coisas que eu já ensinei. Não caia por qualquer coisinha, qualquer ensinozinho, não. Se apegue àquilo que eu já ensinei. Amém, irmãos? Então, olha o que ele fala. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? Então, Paulo já tinha falado dessas coisas. E agora vocês sabem o que está o detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Vou ler o 7 para a gente entender junto isso. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. O que Paulo está falando ali? Isso aqui é difícil, isso aqui só fala aqui, na Bíblia. Paulo está falando o seguinte, o mistério da iniquidade, a ação do anticristo, já está no mundo. Mas vai vir ele, que vai ser antes da vinda do Senhor. Só que tem alguma coisa segurando ele. Veja aí no verso 6. E agora vocês sabem o que está o detendo, está o segurando. Aí no verso 7, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Então, o mistério do anticristo já está acontecendo. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o que Paulo está ensinando para nós aqui e para essa igreja? O anticristo vai vir, mas tem alguma coisa segurando ele. Mas vai vir um momento que vai deixar de segurar ele. E aí ele vai vir. Os irmãos entenderam? Alguém tem algum chute de quem está segurando o anticristo? Essa é a pergunta mais difícil, talvez, do dia, da história. Ninguém converge. Fala assim, é esse ser ou é aquele ser? A gente vai ver, já vou dar um spoiler dos próximos versículos, que independente de quem é, está sob o controle de Deus. Amém? Eu vou falar um pouco de quem pode ser. Os cristãos do primeiro século criam que era o Império Romano. Se a gente vê no verso 6, ele fala assim, o que o detém, como se fosse algo o detém. E
e no verso 7 ele fala assim, aquele que o detém. Ou seja, no verso 6 parece que é um sistema, alguma coisa. E no verso 7 parece que é uma pessoa, alguém está segurando ele. A maior parte dos cristãos dos primeiros séculos achavam que era o Império Romano. Tipo assim, esse cara vai vir com tamanha maldade que a própria lei humana não permitiria ele vir. Tem gente que crê assim, um grande pastor, o Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, sabe o que o detém? A lei natural, a lei das sociedades, porque a maldade é tamanha que na hora que ele vier, a lei, os governantes vão podar ele não tem condição de surgir, exceto no momento que a maldade for tão grande, mas tão grande, que nem essa lei vai achar ruim essa encarnação do mal. Lembra que eu falei aqui que como está acelerado o conceito do mundo contrário a Deus? No meu entendimento, é um sinal muito claro de que o mundo caminha a passos largos a aceitar um governante segundo a ação de Satanás. Amém? Uns mais dispensacionalistas creem que não. Quem está segurando é o Espírito Santo e a igreja. E aí, como eles creem de uma forma um pouco diferente do que eu creio, e que pode estar certo, eu posso estar errado, eu posso estar certo e pode estar errado, mas eles creem que vai ter um momento que o Espírito Santo e a igreja vai ser retirado, e aí daí vem o anticristo. Não vou muito nessa linha, se os irmãos quiserem aprofundar nisso, Diegão, 8h30 da manhã, todo domingo. Amém? Mas o fato, irmãos, olha só, tem gente também que fala que é o próprio diabo. O diabo está segurando o anticristo até o momento oportuno, e no momento oportuno ele vai liberar. São todos esses que eu falei, não é conversinha de esquina, não. São teólogos que escrevem comentários bíblicos. Ou seja, é a pergunta mais difícil do ano. Quem detém o anticristo? Mas a gente vai ver que, independente de quem detém, está sob o controle de Deus. Lutero tinha uma frase que é engraçada, mas é verdade. Lutero falava que o diabo é o diabo de... Quem conhece? Diabo é o diabo de Deus. Como assim? Até para o diabo fazer algo ruim, Deus tem que, no mínimo, permitir. E a gente vai ver o tamanho do poder desse Deus nos próximos versículos aqui. Amém? Amém. No verso 8, então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderia salvar. Olha só, irmãos. Esse então, ele contrasta com o agora do 6. Qual que é o agora? Agora tem algo detendo. Mas logo depois, o então, ele será liberado. Ele será revelado o perverso. Aquele que está escondido, que ninguém sabe quem é, será revelado. E aí, o interessante desse será revelado, é que quando o anticristo vier, aqueles que são filhos de Deus e, igual esse texto fala aqui, se receberam o amor à verdade que o salvou, aqueles que são filhos de Deus, esses não serão enganados. Vai ser claro. Amém? Mas ele enganará todos os outros. E, de uma forma maravilhosa, olha o que diz aqui. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará. Como? Simples assim. Os irmãos viram o tamanho do poder do nosso Senhor Jesus? Irmãos, isso é muito importante a gente ter claro, que Satanás, o anticristo, não fica fazendo queda de braço com o nosso Senhor, não. Quando o Senhor voltar, um simples sopro de sua boca, a manifestação de sua vinda aniquilará o homem da perdição. Amém, irmãos? Isso aí, a vinda do anticristo não é algo que devamos temer,
mas é um sinal claro de que Jesus vai voltar. E a confiança no Senhor, e entender o quão poderoso Jesus é, nos dá essa tranquilidade, amém? Amém, irmãos? Mas olha o que mais que fala sobre a vinda desse homem. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Irmãos, não paute a sua fé por experiencialismo. Cada vez mais isso é mais claro. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu creio assim porque eu vi isso. Isso é extremamente perigoso, sabe por quê? Porque existe sobrenatural fora de Deus. Sabia? Os irmãos já viram os Mormons? Os Mormons têm vou colocar um ritual interessante na conversão deles. Vai lá, aquele par de missionários, né? Geralmente uns americanos, prega o evangelho deles, e em um determinado momento ele fala assim, ó, você quer converter, vamos colocar assim? Eu não sei as palavras certas, não fui pregado por eles, apenas os estudei. Ele fala assim, coloca a mão sobre a Bíblia aqui que a gente vai orar. Se você sentir um ardor no peito, é porque o Espírito Santo te tocou, tá? Amém? Os irmãos entenderam? Então, todo mundo que você vê que é mormon, ele sentiu um ardor no peito. Ele sentiu algo sobrenatural. Tá? Isso é só um exemplo, tantos outros poderiam ser dados aqui. Né? A gente vê nas próprias escrituras, lá os magos lá do faraó, faziam milagres. Tá? A gente vê hoje, existem milagres. Não paute a sua fé em experiencialismo. Amém? Paute a sua fé na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? E olha só, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. Então, quem que o anticristo vai enganar? Aqueles que estão perecendo. E por que eles estão perecendo? Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então, aqui a gente tem uma afirmação muito clara para nós. Quem que o anticristo vai enganar? Aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho. Existem pessoas que estão na igreja dia após dia, já ouviram falar do Evangelho diversas vezes. Isso entrou no ouvido e saiu no outro. No dia que o anticristo vier, essas pessoas serão enganadas. O anticristo vai vir de forma convincente para muitos. E ele vai governar sobre muitos, exceto sobre um povo, aqueles que foram transformados pela mensagem do Evangelho. Amém? 11. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Quem que envia? Deus. Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. O texto começa assim, ó, por esta razão. Qual razão? Porque eles rejeitaram o Evangelho e têm prazer na injustiça. Está lá no verso 10. Então, porque eles fizeram isso, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então, irmãos, aquela afirmação lá, quem que está segurando? Eu não sei, mas no momento que for solto é porque Deus está permitindo ele ser solto. O anticristo, ele é a segunda ação de Satanás, mas ao mesmo tempo será um instrumento de Deus para separar o joio do trigo. Aqueles que não creram no Evangelho, aí vão se voltar completamente contra o Senhor. E aí ele voltará. Irmãos, no dia do Senhor, não vai ter dúvida. Aqueles que creram têm a salvação. E aqueles que não creram, se voltaram contra ele, serão condenados. Amém? E para que Deus os envia? Deus libera a vinda do anticristo. Para que as pessoas creiam na mentira, então elas rejeitaram o Evangelho, então vai lá, ó. Libera o anticristo os convence da mentira,
e o anticristo preludia o julgamento de Deus, e sejam condenados todos. Amém? Uma pergunta que eu tenho aqui é o seguinte, irmãos. Essas pessoas serão enganadas pelo anticristo. Deus não deveria olhar para elas e falar assim, não, coitadas, estão sendo enganadas. Deus não deveria ter misericórdia uma vez que elas estão sendo enganadas? Se a gente lesse e apegasse somente esse evento de que elas estão sendo enganadas, nós poderíamos até tentar pensar isso, mas o verso anterior é muito claro. Deus libera o anticristo porque aqueles que ouviram o evangelho e rejeitaram o evangelho, aí ele vai liberar o anticristo e aí essas pessoas serão enganadas. Amém? O que está vindo primeiro, o anticristo ou a rejeição à palavra de Deus? A rejeição. Amém, irmãos? De igual forma, Deus endureceu o coração de Faraó, mas o Faraó rejeitou a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. E aí Deus endurece o coração dele. De igual forma é aqui. Os irmãos entenderam? Deus não está sendo não misericordioso com aqueles que serão enganados, porque primeiro eles rejeitaram a palavra. Verso 13, mas nós quem? Os apóstolos, Paulo, Silas e Timóteo, quem escreveu a carta. Mas nós, os apóstolos, vou fazer igual o Daniel, vou separar os pronomes e vou dar os nomes, tá bom, Daniel? Se estiver errado aí, você me corrige. Mas nós, os apóstolos, devemos dar sempre graças a Deus por vocês. Vocês quem? A igreja de Tessalônica. Irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Escolheu quem? A igreja. Os crentes. Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou quem? A igreja. Para isso, por meio de nosso evangelho. O evangelho de quem? De quem? Dos apóstolos. Tá? Porque ele chamou vocês para isso por meio do evangelho dos apóstolos, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha o que Paulo fala aqui. Aqueles que estão sendo condenados, eles estão sendo condenados por quê? Porque eles rejeitaram a palavra, rejeitaram o evangelho. Mas olha como é que é o tom sobre aqueles que são salvos. Irmão, isso aqui é maravilhoso, olha. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que maravilha! A doutrina de que um dia Deus escolheu, ela não serve para a gente ficar fazendo debatezinho, para ficar falando assim, ai, coitado, Deus escolheu uns, outros não. Você sabe para que a doutrina de que Deus escolheu e nos salvou, apesar de nós, é uma maravilhosa doutrina para mostrar que, pela força da nossa decisão, a gente não escolheria Deus. Para mostrar que, pela força do nosso braço, a gente não estaria até o fim com Ele. Para mostrar que a obra da salvação vem dEle. Glória a Deus. Então, irmãos, independente da forma que a gente creia com relação a isso, sempre que a palavra de Deus fala assim, Deus escolheu, a nossa posição tem que ser de agradecimento, de entender que Deus é gracioso, e não foi porque eu sou assim, assim, assado, Ele me escolheu, mas porque Ele é amoroso. Amém? Glória a Deus por isso. E o outro ponto, salvos por meio do nosso evangelho. O evangelho de quem? Dos apóstolos. Irmãos, isso é muito forte. A gente não pode deixar esses detalhezinhos passarem. Porque o que estava acontecendo ali? Paulo ensinou, os tessalonicenses sabiam o que era, e em algum momento chega alguém ensinando uma novidade. Se isso acontecia 20 anos atrás, 20 anos depois da vinda do Senhor, da primeira vinda, depois que Jesus ressuscitou, quanto mais hoje que temos 2000 anos de gente trazendo novidade, gente raliando o evangelho, gente pregando um evangelho diferente dos apóstolos. Paulo lá em Gálatas 1:8, se não me engano, fala assim, que seja anátema
Qualquer um, pode ser um de nós aqui, pode ser um anjo vindo do céu, pode ser qualquer um, que seja maldito aquele que ensinar um evangelho diferente desse que eu ensinei para vocês. Então, irmãos, sempre, sempre, sempre que vem alguma doutrina, algum ensino, o crivo é a palavra de Deus, é a doutrina dos apóstolos. Amém? Irmãos, isso é sério. A gente vê que o crivo não está sendo isso. A gente vê que o crivo é como fazer a igreja encher. Um ministério bem sucedido é assim, assim, assado. Então, irmãos, no nome de Jesus, que a gente sempre venha voltar ao ensino dos apóstolos. Amém? Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como palavras. Esse, portanto, é o quê? Já que vocês não serão enganados pelo anticristo, já que vocês foram escolhidos, já que vocês tomaram a posse da salvação em Jesus Cristo, permaneçam firmes. Apeguem às tradições. O que é essas tradições? Apegue aquilo que os apóstolos ensinaram. E Paulo ora no final, que o próprio Senhor Jesus e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, esse próprio Deus Todo-Poderoso, dê ânimo aos seus corações. Lembra da perseguição que eles passavam? Que no meio dessa perseguição, que Deus dê ânimo aos seus corações e fortaleça para que vocês façam sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Amém, irmãos? Esse era o texto. Vamos fazer umas reflexões finais. Primeira coisa, eu falei muito aqui no final. Não acredite em qualquer ensino. O pastor Gleich, na hora da oração da família, falou, a gente tem que manejar bem a palavra de Deus. A gente ouve muitos falsos ensinos. E se os irmãos forem ler o Novo Testamento, praticamente todas essas cartas, o inimigo não é um diabão vermelho com chifre tridente. O inimigo é um ensino errado no meio da igreja. A gente não pode ficar assim, mas é porque o mundo criou essa falácia. Não, é porque é relativo. O mundo criou essa falácia, o sistema está com essa falácia. Cada um crê de um jeito e está tudo bem. A palavra de Deus é a verdade. A doutrina dos apóstolos é um ensino que o nosso Senhor Jesus ordenou que eles trouxessem a nós. Então, no nome de Jesus, não acredite em qualquer ensino. Cheque mesmo. Eu estou falando aqui, duvide do que eu estou falando, vai na palavra de Deus e procura saber se está certo. Amém? Não paute a sua fé pelo pragmatismo. O anticristo vai fazer sinais e maravilhas. Se você fala assim, não, eu creio, porque um dia eu vi a sarça ardente. Irmãos, eu não estou falando que Deus não faz, pelo contrário, Deus é poderoso, eu já vi coisas maravilhosas acontecendo. Deus faz, mas a nossa fé tem que estar pautada na doutrina dos apóstolos. Amém? Existe um dilema que tem nas Escrituras. Eu queria a gente pensar um pouco aqui. As Escrituras, ao mesmo tempo que falam assim, ele vem como ladrão, esteja preparado a qualquer momento. As Escrituras falam assim, eis que logo venho. As Escrituras falam, vigiai, porque ninguém sabe o dia ou a hora. O fim de todas as coisas está próxima. Clame Maranata. Eis que venho sem demora. São todos os versos que dão o sentimento ao cristão de que Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? Mas existe também alguns versos, e esses daqui foram alguns que a gente leu hoje, que fala assim, Jesus vai voltar, mas algumas coisas vão acontecer antes. Algumas coisas que vão acontecer antes, que a palavra de Deus fala que vão ser prelúdio da vinda do Senhor, são pregação do Evangelho em todas as nações. O Evangelho já foi pregado em todas as nações? Todas as nações já ouviram, mas tantos são aqueles que não ouviram. Então, talvez Jesus ainda não voltou, porque tem gente ainda para ouvir. É uma possibilidade. Grande tribulação vai preceder a vinda de Jesus. Quem está vivendo uma grande tribulação? Talvez a gente aqui não, mas eu te dou a certeza que irmãos nossos em igrejas perseguidas morreram hoje pelo nome do Senhor.
se reuniram escondidos e foram pegos. Então existe tribulação hoje. Aqui no Brasil mesmo, alguns séculos atrás, dava morte crer em Jesus. Falsos cristos e falsos profetas viriam. Irmãos, uma coisa que, estudando esse texto, ficou muito clara para mim. Cada vez mais a gente vê pessoas ensinando coisas erradas. Quando eu digo errada, não é que eu tenho a razão. É porque a palavra de Deus ensina de uma determinada forma. Chega alguém e ensina diferente da palavra de Deus, eu posso afirmar que está errado. Amém? Então, toda vez que você vê uma pessoa, domingo de manhã, com a roupinha social, batendo na sua porta, o que é isso? Um falso Cristo sendo pregado. O que é isso? Um sinal de que Jesus está voltando. Toda vez que você liga a sua televisão lá e tem gente usando o nome de Cristo para fazer dinheiro, o que é isso? Um sinal de que Jesus está voltando. Toda vez que você vê lá que Jesus é isso, aquilo outro, diferente da Bíblia, o que é isso? Um sinal de que Jesus está voltando. E a gente pode afirmar convictamente que hoje nós vivemos um momento da história que mais falsos cristos são pregados. É um sinal de que Jesus está voltando. Amém? Muitas coisas irão acontecer. Então, minha conclusão, e aí é minha, nós vivemos os 45 minutos do segundo tempo da história da igreja. Se a gente olha tudo aquilo que falta para Jesus voltar, se a gente olha na história da igreja, a gente vive o pior momento. Todas as coisas estão cada vez pior. Jesus pode voltar. Mas também, Jesus pode não voltar por agora. Jesus pode demorar também. Mas o ensino, quando fala assim, alguma coisa ou outra vai acontecer, ele não instiga a igreja a falar assim, ufa, pode ser que demore. Pelo contrário, todo o ensino acerca da volta do Senhor é, pregue. Você sabe por quê? Porque o dia que Jesus voltar, ou o dia que o anticristo aparecer, ou o dia que a pessoa morrer, acabou. Não tem uma outra chance. A palavra de Deus em Hebreus 9:27 fala assim, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então nós devemos pregar, irmãos. Amém? Devemos pregar, porque o tempo da misericórdia de Deus não é depois que Jesus voltar, e não é depois que o anticristo vier. O tempo da misericórdia de Deus é hoje. Ouvindo a palavra dele, você se arrepender. Você crer no Senhor. Porque vai chegar o dia que não vai ter esse tempo mais. Amém? Amém. Então vamos orar. Que em nome de Jesus, coloque sobre os seus pés, a gente não venha ser negligente com essa palavra. No nome de Jesus. Que nós venhamos estar cada dia mais rendidos ao Senhor.